O clima desagradável no Flamengo causado pelo atacante Pedro. Os primeiros jogos do retorno do Campeonato Brasileiro, como também as partidas que fecham essa rodada na segunda-feira e a conquista do Chelsea do Mundial de Clubes em cima do Paris Saint-Germain. Tudo isso não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Vamos falar inicialmente, eu vou dar um pulo até o Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai abordar o clima desagradável causado por Pedro no Flamengo. Daqui a pouquinho fiquem ligados, tem informações do Campeonato Brasileiro, retorno com Fernando César e também Robinson Lessa, e é claro, a conquista do Chelsea do Super Mundial de Clubes. Antônio Manuel Góes, que situação lamentável causada pelo Pedro, e o Felipe Luiz sendo duro na coletiva de imprensa após a vitória de 2-0 em cima do São Paulo. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, gente da Resenha da Bola. Muito mais que os inquestionáveis 2-0 sobre o São Paulo, com chance de no mínimo o dobro do placar último sábado 12 no Maracanã. Na retomada do Brasileirão, o Flamengo e suas dezenas de milhões de torcedores no Brasil e mundo afora foram surpreendidos na coletiva do pós-jogo com as contundentes revelações do treinador Felipe Luiz sobre os motivos que o levaram a não relacionar o centroavante Pedro para o confronto. Abre aspas para Felipe Luiz. O comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Cá para nós, um atleta pago rigorosamente em dia e muito bem pago, tem acaso problemas com a diretoria, com o clube? Só que esta semana ele rompeu com o princípio claro que nós temos na comissão técnica e no grupo de jogadores, que é a cultura do treino. A atitude dele nos treinamentos foi uma falta de respeito a ele mesmo e ao grupo, e esse tipo de comportamento pode contagiar. Inevitavelmente, o garimpo da memória de bastidores agora vem à luz. Sabe-se que Pedro teve lá atrás problemas de relacionamento no Fluminense, em cujas divisões de base começou, antes de ser negociado com a Fiorentina da Itália em setembro de 2019, onde não chegou a se adaptar, daí o resgate pelo Flamengo 4 meses depois, em janeiro de 2020, para aproveitamentos ocasionais no ataque rubro-negro até ser efetivado em 2022 ao lado de Gabigol, por conta da grave lesão que afastou Bruno Henrique dos gramados por longo período. Daí em diante a construir meritória carreira de goleador que o levaria naquele mesmo ano à seleção brasileira, embora como reserva na Copa do Mundo do Catar. Mas voltemos a Felipe Luiz na coletiva do último sábado. O treinador disse que o camisa 9 caiu de nível porque treina mal e tentou protegê-lo desde seu retorno da lesão, lembrando que a situação anormal de Pedro não se restringe à capacidade como finalizador, mas à baixa avaliação nos treinos. Felipe Luiz citou a avaliação dos índices científicos de desempenho que a comissão técnica colhe do elenco durante os treinamentos, através de GPS, tudo relacionado à parte física, ao deslocamento e à velocidade dos jogadores, que o levaram a perceber a falta de entrega do artilheiro. Ele tem sido o último em tudo, afirmou o treinador, numa atitude interpretada como deboche no trabalho, uma grave deformação comportamental. E disse mais: não adianta ter sido artilheiro, ter jogado Copa do Mundo ou ter voado antes da lesão. Por oportuno, mencionou jogadores antes com uma fase no clube que, todavia, nunca negociaram o que fazer nos treinos. Casos de Alan, Pulgar, Varela e outros. Felipe Luiz reforçou o interesse em que Pedro continue no Flamengo. Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar um bom dia. Precisa sim ser profissional e resolver no campo. O que eu quero é ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos juntos. Se não quiser, outros com certeza vão querer.
Essa inédita manifestação de um treinador de futebol da nova geração que conta com um elenco fechado em torno dele, a exigir respeito de um profissional sob seu comando, expõe a determinação de quem não admite a quebra de hierarquia, fundamental na continuidade de sua carreira recém-iniciada, com apenas 1 ano e 6 meses e vários títulos conquistados em tão curto espaço de tempo, a redobrar por isso mesmo sua responsabilidade no cargo cobiçado por muitos e mais experimentados profissionais. Absorvido o impacto da coletiva de Felipe Luiz, sobressai uma esmagadora maioria de 90% de aprovação, quase unanimidade ao que ele falou sem meias palavras, cujo consenso sobre a solução prática do problema depende exclusivamente do próprio Pedro, todos acham, no rigoroso cumprimento do que lhe compete, diante das condições garantidas para sua recuperação física e técnica, com esperado e gradual retorno ao nível de excelência testemunhado até 1 ano atrás. Que eu diga o ex-celebrado e controverso Gabigol, da mesma faixa etária de Pedro, hoje tão somente uma incômoda opção no banco de reservas do Cruzeiro, em cuja equipe titular foi superado pelo desempenho de Caio Jorge, um balançador de redes 6 anos mais moço e na plenitude de sua forma física e técnica, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você citou agora o exemplo aí do jogador do Cruzeiro, né, que de fato vem jogando muito bem, mas a questão aqui é o comportamento do Pedro. Pedro é um jogador, né, como atleta excepcional, um craque, mas já há algum tempo vem surgindo fatos que envolvem o jogador, e agora o Felipe Luiz foi claro na coletiva de imprensa no pós-jogo, após 2-0 em cima do São Paulo, uma atuação muito boa do Flamengo, mais uma vez, líder isolado do Campeonato Brasileiro, e o Felipe Luiz, né, deixando bem claro, o grupo está fechado, os jogadores chateados com a atitude do Pedro, ou seja, de antiprofissionalismo, e é bom lembrar, nenhum jogador pode ser maior que o clube. Jamais, gente. Felipe Luiz foi muito bem e o Pedro ou se encaixa, ou se ajeita, ou vai procurar um outro clube. Aliás, já tem informações que o seu empresário estaria em contato com clubes, teria proposta, a gente vai ver aí nos próximos dias. Mas agora o assunto é o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem uma bomba, hein? No momento que a gente gravava aqui essa edição, mas Fernando César, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro no retorno. Um abraço. Olha, Júnior e meus amigos da resenha, tivemos então o retorno do Campeonato Brasileiro após essa longa parada que aconteceu, como era esperado, devido à realização do Mundial de Clubes. E nesse final de semana tivemos 7 jogos, sendo que 4 deles me chamaram a atenção. A começar no sábado pela vitória tranquila da equipe do Flamengo sobre a equipe do São Paulo pelo placar de 2-0. Outro jogo que nos chama a atenção é a estreia do filho do Ancelotti, o David Ancelotti, que teve uma estreia vitoriosa num clássico onde as coisas são mais niveladas, mas que o Botafogo realmente com superioridade suplantou a equipe do Vasco da Gama, demonstrando que o jovem treinador com essa oportunidade realmente pode construir uma boa carreira. Me chamou a atenção também o jogo do Corinthians, que perdeu em casa para a equipe do Bragantino, mesmo o Corinthians tendo muito mais posse de bola, criando situações de gol, mas que no toque final pecou e pagou caro, porque nas poucas chances que a equipe do Bragantino teve, conseguiu marcar 2 gols e a vitória no reduto corintiano pelo placar de 2-1, que ainda
coloca a equipe do Bragantino no chamado pelotão de frente desse Campeonato Brasileiro, dentro da tabela de classificação. Agora, o jogo que me chamou mais atenção, pelo que apresentou, pelas oportunidades criadas, foi a vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Grêmio pelo placar de 4-1, tendo no jovem Caio Jorge um rendimento notável, um grande finalizador, colocando a bola dos pés dele 3 vezes, aliás, um foi de cabeça, na rede do bom goleiro do Grêmio de Porto Alegre, mas a supremacia apresentada pela equipe do Cruzeiro demonstra que realmente o Cruzeiro, se igualando no número de pontos da equipe do Flamengo, com 27, mas tendo, claro, um jogo a mais, sim, o time do Cruzeiro pede passagem para realmente realizar um grande campeonato pelo elenco que montou e, claro, pelo bom trabalho que o português, o técnico Léo Jardim, vem realizando na equipe do Cruzeiro. Realmente, o campeonato ainda tem muita bola para rolar, porque atingimos tão somente a 13ª rodada, mas esses times que eu acabei citando nesses 4 jogos foram as equipes que mais me chamaram a atenção, Júnior. Pois é, meu caro Fernando César, você comunicando logo depois da gravação, mantendo contato comigo, eu fui apurar mais também, da demissão do Juan Pablo Vojvoda. 310 jogos, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, no comando do Fortaleza em mais de 4 anos, um trabalho que marcou história, um treinador com muito nome no clube, mas sucumbiu, né, ao momento. O time não vencia 9 jogos, 6 derrotas, perdeu o Cearense, foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia, ocupa o Z4 do Brasileirão e aí, com todo o trabalho, mesmo assim não resistiu, foi demitido na tarde desta segunda-feira. É mais um que deixa um comando técnico de um time na Série A. Mas agora o assunto Fernando César, Robinson Lessa e os 3 jogos que fecham essa rodada 13ª do Brasileirão nesta segunda-feira, Robinson. Olá, amigos do Resenha da Bola, olá, Antônio Júnior. Dando uma passadinha por aqui para comentarmos um pouco sobre o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Alguns jogos que serão disputados nesse final de semana. Clássicos, inclusive, teremos Flamengo e São Paulo, teremos Vasco e Botafogo, Santos e Palmeiras se enfrentarão, um duelo cercado de expectativa pelo retorno ou não do atacante Neymar ao time da Vila Belmiro. Neymar que vem sofrendo constantes lesões por culpa dele próprio, diga-se de passagem, porque ao longo da carreira, a partir de um determinado momento, ele deixou de ser atleta para ser jogador ou até mesmo popstar, está pagando preço agora. A idade chegando e as constantes lesões surgindo, impossibilitando ele de fazer uma temporada com muitos jogos disputados. Fica difícil acreditar na recuperação desse jogador que indiscutivelmente foi o melhor jogador que surgiu no futebol brasileiro nos últimos 20, 25 anos, disparadamente. Não tenho a menor dúvida de afirmar. Mas pena que continuou sendo só jogador, não quis ser atleta e a partir de determinado momento da carreira, se tornou um popstar. Outro duelo também que chama a atenção é do Mirassol, um clube de uma cidade pequena do interior paulista, recebendo o Fluminense. Fluminense que está chegando do Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes com a moral elevadíssima. Saiu daqui, dos 4 brasileiros que estiveram em ação, era o mais desacreditado.
é o time com a menor folha salarial em relação a Flamengo, Palmeiras e Botafogo, e mesmo assim foi o que chegou mais longe. Chegou às semifinais sendo derrotada pelo Chelsea, merecidamente derrotada, mas foi o representante brasileiro que conseguiu ir mais adiante na competição organizada pela FIFA. Então, Mirassol e Fluminense estarão se enfrentando lá no interior paulista, uma cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, mas vem mostrando estrutura, capacidade e não vem decepcionando na competição nacional. Agora, o Fluminense precisa resolver algumas questões internas que surgiram durante o Mundial, envolvendo o treinador Renato Portaluppi e o meio-campista Paulo Henrique Ganso. Contornando isso, eu acho que o Fluminense tem maiores condições de sair de campo vitorioso. Outro jogo também será disputado no sul do país, envolvendo Juventude e Sport. Dois times que vêm decepcionando, deixando muito a desejar e que, sinceramente, tem tudo para ser o clássico de menor nível técnico dessa rodada. O representante pernambucano, o rubro-negro pernambucano, vem acumulando reveses atrás de reveses. No meio dessa semana, para completar, retornou, estreou o técnico Daniel Paulista e foi eliminado dentro de casa para o Ceará na Copa do Nordeste. Vem de 13, 14 resultados negativos. Enfim, a maré é péssima para o time do Recife, como também não é das melhores para o Juventude, que ocupa as últimas posições na tabela. Vamos ver. Os times estão se aquecendo depois desse um mês praticamente parado por conta do Super Mundial. Vamos aguardar para analisarmos melhor quem vai realmente brigar pelo título nacional. Mas de antemão eu acredito que Palmeiras, Flamengo continuam sendo os maiores favoritos. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos. Legal, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. É bem por aí, eu também sigo essa linha. Flamengo e Palmeiras com uma vantagem maior que as demais equipes para brigarem, né, para o título do Campeonato Brasileiro. Mas a final do Super Mundial, vamos fazer uma edição especial, um apanhado do que foi o Super Mundial, a primeira experiência, né, com 32 clubes, mas o Chelsea acabou superando, hein? Muita gente, todo mundo. Eu também apostava no Paris Saint-Germain, agora futebol é futebol. O Paris não foi bem, estava num dia infeliz e o Chelsea teve uma atuação impecável. Impecável, mereceu a vitória 3-0, o campeão do primeiro Super Mundial da FIFA. Nesta terça-feira, uma edição especial falando de como foi esse Super Mundial em sua primeira edição. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!